Na quinta dispensação, nós encontramos novamente um dever, um sinal, uma promessa, uma desobediência e um juízo na dispensação da lei. Eu quero que você dê uma olhada aqui para o mapa agora. Nós temos aqui no início, aqui onde estou iluminando, alfa, a primeira letra do alfabeto grego. E ali, ômega, a última letra do alfabeto grego. Aqui nós temos o eterno passado e ali nós temos o eterno futuro. Daqui para trás não sabemos, dali para frente não sabemos. Daqui nós temos todas as revelações de Deus na Bíblia. Até aqui, a Bíblia fala que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Na Bíblia nós encontramos ele falando: eu sou Deus que anuncio o fim desde o princípio. E na dispensação da lei, foi neste período que aconteceu uma grande parte das revelações de Deus, que hoje para nós é história, é passado. Mas na época que isso aconteceu, era um futuro distante. E os detalhes, a precisão, como tudo isso se cumpriu, é impressionante, é maravilhoso. É uma coisa que não tem como você estudar e não reconhecer a mão, o controle e a execução de Deus na história da humanidade. Esta estátua que nós estamos vendo aqui, uma estátua que tem a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de cobre, duas pernas de ferro e dedos, daqui para cá é dedos, misturados de ferro com barro. Vermelho barro, cinza, ferro. Foi um sonho que Deus deu, um sonho, uma visão que Deus deu a um monarca, Nabucodonosor, um grande rei, que foi o maior comandante que a terra já teve. Veja que não foi a única visão, Deus mostrou este monarca também através da visão dos animais. Aqui onde eu estou iluminando nós temos o leão, que também, conhecido como o rei dos animais, representava este monarca. A diferença da estátua com os animais, preste bem atenção para você entender, é que os animais falam do governador, do líder, e a estátua fala do seu governo. Então, por exemplo, o leão, como rei, ele representava Nabucodonosor. O próprio Deus mandou Daniel dizer a ele: nunca teve e nunca haverá um rei e um reino como o seu. Depois dele, Deus mostrou a Daniel outro animal que simbolizava outro rei, que era o urso, que era o império Medo. E mostrou um outro animal, um carneiro, que tinha duas pontas e simbolizava este império que ele existiu como que em sociedade, que foi o Medo Persa, a Média e a Pérsia. Ciro, o Medo, e Dario, a Persa. Os detalhes são tão impressionantes que Deus mostrou que uma ponta nasceu primeiro, quer dizer, chifre na Bíblia significa autoridade. Este carneiro tinha duas pontas. A ponta que nasceu primeiro, ela ficou menor, e a que nasceu por último, ela ficou maior. Por quê? Quando os medos e os persas destruíram o Império Babilônico, Dario, que foi um rei mais fraco do que Ciro, governou. Foi a ponta que nasceu primeiro. Porque Ciro estava ainda em guerra, no campo, em campanhas de batalha. Mas quando ele voltou, ele foi um reino mais forte. Esses detalhes estão na Bíblia. Fala. E a ponta que nasceu por último ficou maior do que a primeira. Depois nós encontramos aparecendo um leopardo. Leopardo simboliza Alexandre, porque depois da Média e da Pérsia, a Grécia dominou o mundo. Estamos falando de impérios mundiais. Quando Deus deu essa visão para Daniel, ele falou: Daniel, 5 governos estão determinados sobre a terra. 5 impérios. E mostrou eles, tanto na vida dos seus imperadores, como no reino político que eles estavam reinando. Alexandre foi mostrado como um leopardo devido à sua velocidade, porque ele conquistou o mundo muito rápido. E ele foi mostrado também através de um animal que tinha uma ponta, um bode que tinha uma ponta, quer seja, uma ponta enorme, um chifre, quer dizer, grande, muita autoridade. Leopardo fala da velocidade com que ele conquistou o mundo. A ponta, o bode que tinha o chifre grande, fala da autoridade que ele tinha. Ele era soberano, ele era sozinho, ele era um conquistador, um imperador. Mas a Bíblia fala que aquela ponta foi quebrada e nasceram 4 pontas, olha aqui. Por quê? Alexandre morreu novo, todo mundo sabe disso, está na história, e
E o seu império foi dividido em 4 generais. Quebrou a ponta e nasceram 4 pontas. Quebrou a ponta grande, a grande autoridade. Temos aqui até a divisão, que foi Egito, Síria, Macedônia e Troade. Os 4 generais de Alexandre assumiram o seu império. Depois de Alexandre, a Bíblia, Deus revelou a Daniel e também em Apocalipse, que na visão de um animal, que nós não temos um nome, fala um animal terrível e espantoso, que é o Império Romano, que foi o império que veio depois da Grécia. Então aqui nós temos a vida dos reis e aqui nós temos os seus reinos. Então, assim como o ouro é mais nobre, mais caro do que a prata, nunca mais teve um governo como o babilônico, é a cabeça de ouro. Tanto é que esse aqui já era mais fraco, já tinha 2, Medo e Persa, Dario e Ciro. Já era um reino mais fraco. Nabucodonosor não, quem ele mandava matar morria, quem ele mandava viver vivia, ele era soberano. Deus disse, nunca teve e nunca haverá. Depois, nós já temos o império da Grécia, que Alexandre morreu cedo e seus 4 generais. Já não era mais 2 governantes, mas sim 4. Veja que a autoridade vai se dividindo. O reino vai enfraquecendo. O homem, politicamente, está se degenerando até chegar ao milênio, que é a pedra sem auxílio de mãos que veio do céu. Depois de Alexandre, veio este animal chamado terrível e espantoso, que é o Império Romano. Por quê? O Império Romano foi o mais sanguinário de todos, o mais terrível, o mais devastador. Então, na visão, o que foi visto foi um animal terrível e espantoso. Assim como a perna da estátua tem a esquerda e a direita, as duas, o Império Romano se dividiu em 364 do ano Domini, ou seja, depois do nascimento de Cristo, da nossa era, do nosso tempo da graça, depois de Cristo. No ano 364 o Império se dividiu e Deus revelou que a última forma de governo organizado, este governo humano que Deus mandou o homem se organizar e governar a terra, e que nenhuma nação procurou a Deus. Então ele fez uma nação para ele e começou a falar com essa nação. E daqui para frente nós encontramos Deus através da festa falando com o seu povo. Mas as dispensações são revelações à humanidade. Quando Deus revelou isso para Daniel, estava acontecendo, iniciando o Império Babilônico. Tudo isso daqui, gente, era futuro. A Média e a Pérsia não existia, a Grécia também não, Roma também não, e esta confederação de nação também não. Isso hoje para nós é passado. Se cumpriu milimetricamente, milagrosamente. Está aí o comportamento político das nações, Deus revelando o fim desde o princípio. Roma nunca deixou de existir e existirá até o fim. Tanto é que depois da divisão, ela foi se enfraquecendo. O Império Romano hoje ainda é um império. Porém, ele foi se enfraquecendo. E nos últimos dias, o último governo que existiria, junto com o período da graça, olha aqui a igreja aqui, ó. Porque a grande tribulação, tudo isso daqui, gente, onde eu estou iluminando aqui, ó, é uma dispensação só. É que tem muita informação e ocupa todo esse espaço. Mas todo esse império político aqui, ele está acontecendo aqui, ó, nesse período aqui, ó. O último governo político que vai existir na Terra, a autoridade política dada ao homem e o governo humano, será uma confederação de nações, representado pelos dedos da estátua. E assim como os pés da estátua têm os seus dedos e os 2 pés, e eles eram misturados ferro com barro. Ferro representa o regime autoritário, o capitalismo, o regime do homem governando sozinho com braço de ferro. E o barro, o homem é feito do barro, o barro é feito de partículas, representa a democracia. Do mesmo jeito que o barro e o ferro não se ligam, na interpretação Deus disse, vai assim até o fim. Ou seja, o mundo não vai terminar nem comunista, nem capitalista e nem democrático. Essas manifestações de ferro e de barro vai até o fim. Assim termina o governo dos homens na terra. Nunca teve tantas manifestações no mundo como tem hoje. Na Europa, na América, em todas as Américas, em todos os países. É a democracia tentando se impor, é o capitalismo tentando se manter. E Deus viu isso lá
muitos anos, mais quase 1000 anos antes de tudo isso começar a acontecer. E revelou. Se pegarmos o tempo de Daniel até Cristo até hoje, o que estamos vivendo hoje tem quase 3000 anos de antecedência, foi revelado antes. E Deus disse, no fim será assim. O mundo não termina nem democrático e nem capitalista. Vai acontecer de a Terra experimentar essas manifestações, e é neste governo político que nós entendemos que é o mercado comum europeu, porque o euro já é assinado no mundo todo como a Europa unida como a potência mundial existente. Até pouco tempo atrás, na Guerra Fria, se falava em Rússia e Estados Unidos. Hoje os dois países estão quebrados, afundados nos seus problemas, enquanto que a Europa unificada cresce, se enriquece, o euro começa a conquistar o mundo, e a Europa nada mais é do que uma confederação de nações que tem tudo isso daqui, olha, capitalismo, democracia, um pouco de tudo. Neste governo, este é o último, neste governo Jesus Cristo volta para implantar o milênio, e quando ele voltar, já faz 7 anos que a igreja foi arrebatada. Então veja bem, nós já vivemos num governo que Cristo voltará para implantar o milênio. Ele não disse que vai voltar no último dia desse governo, disse que neste reino ele volta. A profecia fala que a pedra que veio dos céus, cortada sem auxílio de mãos, bateu na estátua nos pés. Não foi na cabeça, nem no peito, nem nas pernas. Bateu na estátua nos pés e ela se esfarelou e virou um grande monturo, um monte de entulho. E a pedra cresceu e virou um alto monte. É Deus desfazendo com os reinos da terra, deixando claro para a humanidade que em todas as formas de governo e por todo este tempo, o homem não governou para Deus e nem para se encontrar com Deus. E ele implantará o seu reino chamado o milênio na terra. Então, nós temos aqui a derrocada das nações. Estamos caminhando para isso. Qualquer pessoa aprende isso na escola. Ele só não sabe que a Bíblia disse isso com antecedência. Assim, queridos, nós temos aqui a revelação do tempo dos gentios. Lucas 21 e 24, Mateus 24 e 27. O que é tempo dos gentios? É o tempo em que Deus deixou os gentios governar a terra. Aqui, o governo humano foi dado a um povo que não era nem gentio nem judeu. Por quê? O que faz uma nação ser gentia ou judaica é se ela é descendente de Abraão ou não. Abraão não existia, logo o governo humano ele era um governo descendente do Éden, do dilúvio. Então o povo de Deus tinha, num primeiro momento, a autoridade política. Ninguém resistiria os descendentes de Abraão se eles obedecessem a Deus. Eles teriam autoridade política e autoridade espiritual. O governo na terra, ou seja, o governo, a política da terra, foi dada para o homem. E o homem de Deus, o homem que falava com Deus. Como Israel pecou, o governo político passou aos gentios. Então, Nabucodonosor não era um cristão. Muito menos Ciro, muito menos Dario, muito menos Alexandre, e muito menos o Império Romano, e muito menos o mercado comum europeu hoje. A Europa hoje está fria espiritualmente mais do que nunca. Estão confiando na sua prosperidade, e o seu grande ideal de vida, lá o seu sonho de vida, é o consumismo. Só se pensa em ganhar e em ganhar. Então, o tempo dos gentios está acabando, porque Nabucodonosor foi o primeiro e a confederação de nações será a última. Aqui, Israel perdeu a autoridade política. Aqui, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo, que era para Israel, veio para a igreja, que somos descendentes de gentios, Israel perdeu a autoridade espiritual. Cumpriu-se então a plenitude dos tempos dos gentios. Tempo dos gentios é quando os gentios começaram a reinar politicamente. Plenitude do tempo dos gentios é quando os gentios começaram a reinar espiritualmente. Hoje Israel não reina politicamente. Israel no mundo hoje politicamente não manda muito. E espiritualmente também não manda muito. Apenas 1,5% a 2%
da população de Israel crê em Jesus como Salvador. É um país mergulhado em densas trevas espirituais. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Muito bem. Agora, nas revelações de Deus à igreja. Aqui eu tenho livro do Apocalipse. Coisas vistas, coisas que são e as coisas que hão de suceder. Coisas vistas. Tudo que nós já vimos do passado e desde o nascimento de Cristo até hoje. As coisas que são a atuação do Espírito Santo, as 7 igrejas, 7 períodos da igreja na face da terra. Aqui, as coisas que acontecerão, só acontecerão depois que a igreja for arrebatada. A única profecia que eu entendo que falta se cumprir hoje é o arrebatamento da igreja. Para que todas as demais coisas começam a acontecer. Sempre alguém diz assim, pastor, mas não tem uma palavra que diz, o evangelho do reino será pregado a todas as gentes e então virá o fim? Nós não pregamos o evangelho do reino, nós pregamos o evangelho da graça. Estamos no reino. Quem vai pregar o evangelho do reino a todas as gentes serão os judeus, 144 mil judeus selados, que serão missionários de Deus no mundo todo durante o milênio. O mundo todo alcançará. Quando a igreja for arrebatada, a terra vai continuar a sua vida normal, agora sob o governo do anticristo. Agora, sobre a marca da besta, sobre a trindade satânica. O mundo que rejeitou por 2000 anos o governo ou o reino do Espírito Santo de Deus no coração, vai experimentar o que é viver na terra sem o Espírito Santo e sobre a influência direta do maligno. Esse dia, queridos, está mais próximo do que nunca. Nós sabemos, hoje não é mais novidade para ninguém, quando eu comecei a fazer este seminário, quando nós falávamos da marca da besta, alguém imaginava uma placa como uma de moto na testa ou no punho. Mas a Bíblia fala que nos últimos dias a ciência se multiplicará. E hoje a já está produzindo um microchip do tamanho de um grão de arroz. Não está testando, está produzindo. Está em linha de produção. Que vai ser implantado no corpo humano, no punho direito ou na testa. E ali nesse microchip, ele carrega toda a sua vida, quem ele é e todos os seus documentos e todos os seus números. E a Bíblia diz que sem a marca da besta ninguém compra, ninguém vende, ninguém consegue sobreviver. E aqueles que receberam foram riscados os seus nomes do livro da vida. Então quando a gente diz que Jesus vem já, está aí os fatos para fundamentar os nossos argumentos. Então o microchip hoje ele está sendo produzido. É impressionante que quando ele foi criado e depois testado, foi dito, através das revistas no mundo todo, através da imprensa, que o homem tinha que sofrer constantes microcirurgias, porque ele descarregava no corpo humano. Eles colocavam debaixo da pele, né, um implantezinho debaixo da pele, e ele descarregava. E depois de muitas pesquisas, gastaram em pesquisas, e descobriram, sem explicar porquê, misteriosamente, na testa e no punho direito ele não descarrega. Se eles tivessem lido a Bíblia, tinha economizado esse dinheirão. Porque a Bíblia já falou que os homens serão marcados na testa e no punho direito. Então tem o nome dos cientistas, dos laboratórios que trabalharam nisso, mas hoje isso vai chegar, já está chegando ao mundo, em forma de progresso. Todo mundo vai aceitar, porque ninguém mais vai carregar dinheiro, cartão magnético vai ser ultrapassado. Aliás, isso já existe em animais, já existe em celebridades. Pessoas muito importantes já são rastreadas com microchip. E um dia isso vai chegar na ponta da linha, todo mundo. Isso já está sendo feito. Então, as coisas que ainda hão de acontecer. O evangelho do reino será pregado. Nós pregamos o evangelho da graça, e Jesus pode voltar a qualquer momento. A Bíblia fala de 7 dispensações. Nós já estamos vivendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 7ª é para os judeus. A 6ª é a última dispensação em que os gentios têm a sua oportunidade.
Por isso a Bíblia fala dia da graça. Cada uma das dispensações é chamada de dia. Na parábola das 10 virgens diz, à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. À meia-noite, de acordo com os gentios, porque é os gentios, a grande maioria que vai ser arrebatado, o dia dos gentios não é como o dos judeus. Do judeu termina às 18 e começa às 18. O do gentio termina à meia-noite e começa à meia-noite. À meia-noite ouviu-se um clamor, ou seja, fim de um dia, fim de um período chamado graça. E virá o período chamado noite, quando ninguém pode trabalhar, chamado grande tribulação. Em todas as direções que você olha para o plano de Deus, aponta para o arrebatamento da igreja a qualquer momento. A Bíblia fala, para o Senhor 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Pedro que falou isso. O Senhor construiu o mundo em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Descansar não quer dizer que estava cansado, quer dizer, cessou de fazer a sua obra. De Adão até Cristo foram 4 milênios. Se um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, 4 milênios são 4 dias. De Jesus até agora, a cronologia não é exata, muita gente mexeu nesse calendário, provavelmente nós estamos atrasados 5 anos, mas de Jesus até hoje, já foram 2 milênios, mais 2 dias, 6 dias. Estamos no finalzinho do dia 6, e o dia 7º é o milênio dos judeus. Está acabando o tempo dos gentios. Tem uma profecia em Oséias, a respeito de Israel, falando assim, o Senhor nos despedaçou, mas depois de 2 dias nos restaurará. Quando a igreja for arrebatada, Deus vai começar a curar Israel novamente. 2 dias. O homem que foi recolhido pelo bom samaritano e colocado na estalagem, um símbolo da igreja, deixou com ele 2 dinheiros e disse, cuida dele, tudo te pagarei quando voltar. Esta profecia de Oséias, o Senhor nos despedaçou. Despedaçou aqui, no início da igreja. Depois de 2 dias nos restaurará. Israel será restaurado aqui, quando a igreja for arrebatada. Na grande tribulação, Israel já começa a se concentrar na sua terra. E no milênio, quando Jesus voltar com a igreja que ele arrebatou, Israel reinará com Cristo por 1000 anos. Olhe para mim um pouquinho só aqui no mapa. Governo humano, patriarcal, agora lei. O que quer dizer lei? Lei é aquilo que é legal, aquilo que tem poder, que tem autoridade. Existe alguém que dá autoridade à lei. Na democracia, ela vem do povo e para o povo. Na teocracia, ela vem de Deus e para o povo de Deus. Teologia, Deus, teocracia, Deus no comando dos homens. Então, quando Deus deu a lei, o regime que Deus queria implantar na terra era a teocracia. Deus faria lei. Para que o homem pudesse não desobedecer a lei de Deus e se encontrar com Deus, aguardando o Salvador. Olha como isso é impressionante. O homem consciente